Bom, gente, vamos nessa. Terceira parte aí das unidades de concentração. Aqui nós vamos ver hoje 3 bem legais, muito úteis, principalmente quando a gente fala de poluição, porque são as unidades de grande diluição, tipo ppm, partes por milhão, ppb, partes por bilhão. Mas antes de chegar nessas duas, eu vou primeiro lembrar o que a gente já viu. Nós já vimos a concentração em grama por litro, mol por litro, porcentagem em massa, porcentagem em volume, porcentagem em massa, volume e densidade. E no fundo, a gente percebeu uma coisa: todas servem para dizer a quantidade de soluto em relação à solução. Beleza? Antes de ir para o ppm e para o ppb, eu queria que nós olhássemos a fração molar. Gente, fração molar, que é super útil para calcular a pressão parcial, volume parcial, que a gente vai ver em gases, eu quero que vocês entendam que é a porcentagem em mols. Se é a porcentagem em mols, a fração molar, que é representada pela letra X, ela é calculada como sendo o número de mols do soluto dividido pelo número de mols da solução. É quanto é que eu tenho de soluto em relação à solução. Beleza? É a mesma coisa que a gente vem fazendo o tempo todo. Por exemplo, se eu dissesse para vocês que eu tenho um recipiente. Esse recipiente ele tem oxigênio, ele tem hidrogênio e ele tem nitrogênio. Como isso é bem fácil, eu vou só exemplificar. Se eu dissesse que eu tenho 2 mols do oxigênio, que eu tenho 3 mols do hidrogênio e 5 mols do nitrogênio, vocês sabem que toda mistura gasosa é uma solução. Então a minha solução toda, vocês estão vendo que tem 10 mols. Quanto é que seria a fração molar do oxigênio? A fração molar do oxigênio, eu tenho 2 de 10, né? 2 de 10, que daria 0,2 ou 20%. Viram qual é o significado? Então, fração molar é quantos por cento em mols eu tenho daquela substância. Só para dar uma adiantada, jogar ali na frente na parte de gases, vocês imaginem a seguinte coisa: se 20% dos gases aqui é o oxigênio, quer dizer que 20% da pressão toda, quem faz é o oxigênio. O volume parcial dele é 20% do volume total. Então essas são as relações importantes. Vocês estão vendo que a fração do hidrogênio aqui, ó, fração do hidrogênio seria 3 de 10. 3 de 10 é 0,3 ou 30%. Beleza. Vocês veem então a fração do oxigênio, a fração do hidrogênio, o resto é o nitrogênio, porque só são 3. Se aqui é 0,2, aqui é 0,3, se aqui é 20, aqui é 30, está faltando 50%, que é 0,5. Então a fração molar do nitrogênio, a fração do nitrogênio seria 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Aí tem uma regrinha que às vezes a gente fica decorando esse negócio de regras que não precisa. Ó, a soma das frações molares tem que ser 1. Porque a soma das porcentagens tem que dar 100%, né? Então, se você somar as porcentagens, sempre vai dar 100%. Então, a soma das frações sempre vai dar 1. Mas, na real, quando você ouvir esse termo, fração molar, qual é o significado? Fração molar é quantos por cento do total de mols é de uma determinada substância. Pronto, morreu mais uma unidade. Vamos para a próxima. Chega aqui e o cara fala que a concentração de mercúrio em um rio é 20 ppm. Bom, vamos desenrolar isso aqui? Gente, primeiro, concentração de mercúrio no rio. O mercúrio é o soluto. O rio é o local onde o mercúrio está, é a solução. Então eu vou primeiro colocar isso daqui, ó. Vocês vão ter que o mercúrio é o soluto e o rio é a solução. Soluto, solução. O que é que significa 20 ppm? Gente, é só leitura também, ó. 20 partes por milhão. E que desgraça é essa? Quer dizer que eu tenho 20 gramas de mercúrio a cada 1 milhão de gramas da solução, que no caso é o rio. Então, ó, 20 partes em 1 milhão. Na boa. Agora, eu queria que vocês entendessem uma coisa. ppm e ppb
é massa, 20 gramas e 1 milhão de gramas, a não ser que ele diga ppm em volume. Porque se ele disser ppm em volume, seria ml por ml, mas sempre a mesma unidade, tá? Normalmente, não canse a cabeça não, normalmente é grama por grama. Então se o cara disser 20 ppm, 20 gramas em 1 milhão de gramas. Agora vamos fazer umas substituições, usar isso aqui, a nossa cabeça. Todo mundo aqui que está ligado sabe que 1 milhão de gramas é a mesma coisa que 1000 quilogramas. Aqui, ó. E 1000 quilogramas é a mesma coisa que 1 tonelada. Então a gente acabou de perceber que quando eu digo que a concentração do mercúrio ela é 20 ppm, eu poderia dizer 20 gramas por tonelada. 20 gramas em 1 milhão de gramas é a mesma coisa. Bora ver aqui uma outra. Será que eu podia dizer 20 miligramas por quilograma? Aí eu vou puxar aqui lá da primeira aula. Grama é unidade. Agora, mili e quilo são números. O que é mili? É 10 a menos 3. Então ficaria 20 vezes 10 a menos 3 gramas dividido por quilo é 10 a terceira grama. Se eu jogar esse 10 a menos 3 aqui para baixo, vocês vão já entender para quê. Se esse 10 a menos 3 vier para cá, fica 10 a terceira. 10 a terceira vezes 10 a terceira, eu posso dizer que daria 20 gramas a cada 10 elevado a sexta gramas. E o que é 10 elevado a sexta? É 1 milhão. 20 gramas em 1 milhão de gramas é a mesma coisa que 20 partes por milhão. Então, ó, se costuma muito usar, viu, gente? Isso daqui, miligramas por quilograma, se usa mesmo, de verdade. O pessoal diz, 20 ppm é a mesma coisa que 20 miligramas por quilograma. Agora você aprendeu, porque você não decorou que é a mesma coisa, você aprendeu. Pode ser grama por tonelada, miligrama por quilograma e por aí vai. Então, é tranquilo. Agora, atenção ao que eu vou colocar bem aqui, ó. Atenção, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O que é que vocês têm que tomar muito cuidado quando a gente fala isso daqui? Eu vou escrever que a concentração do mercúrio, bem aqui, ela é 20 miligramas por quilograma. Mas vocês sabem que é de mercúrio no rio. O que é o rio? É água. E eu posso dizer que como tem pouco mercúrio, o rio basicamente é água. Se um rio basicamente é água, a gente sabe que a densidade da água é 1 grama por ml, que é a mesma coisa que 1 quilo por litro. Bora devagar, para a gente não dar um salto de uma vez. Ó, se eu tenho 20 miligramas por quilo, são 20 miligramas de mercúrio por quilo do rio. Eu podia dizer que o rio é água, então são 20 miligramas de mercúrio por quilo de água. E cada quilo da água tem 1 litro. Ó. 1 litro de água pesa 1 quilo. Se eu tenho 20 miligramas de mercúrio por quilo de água, eu posso dizer que eu tenho 20 miligramas por litro. Então, para a água, que tem densidade 1 quilo equivale a 1 litro. 1 quilo equivale a 1 litro. Agora, eu só posso fazer isso para a água. Então, a gente não pode esquecer, eu posso usar isso aí? Posso. Mas eu uso isso aí para água. Pelo amor de Deus, para água, tá? Tá clara essa situação aqui, o que é ppm? Aí eu emendo com vocês o que é o ppb, que não vai ser difícil. A gente nem precisa perder muito tempo, ó. Se eu dissesse para vocês que a concentração do mercúrio, aliás, do chumbo, vamos mudar pelo menos o metal, do chumbo é 30 ppb. O que é que você lê aqui? 30 partes por bilhão. 1000 são 3 zeros. Milhão, 6. Bilhão são 9 zeros. Então, o que é que eu vou escrever? Eu tenho 30 gramas de chumbo. Eu vou colocar isso aqui, gente, também como se fosse dentro do rio, tá? Então, eu tenho 30 gramas de chumbo a cada 1 bilhão. Olha o 1 bilhão aqui, ó. 1 bilhão de gramas do rio.
30 gramas a cada 1 bilhão de gramas, 30 partes por bilhão. Beleza pura, tranquilaço, 30 e 1 bilhão. Percebam que quando você tem ppb ou ppm, é pouco soluto e muita solução. Então são soluções diluídas, né? São soluções que têm pouco soluto em relação à solução. De boa total. Agora, bora só fazer uma coisinha. Será que eu posso chamar ppb disso aqui, ó? Eu posso dizer que a concentração do chumbo seriam 30 microgramas por quilograma? Será que isso é a mesma coisa que isso? Aí aquele pessoal que se desespera, olha, eu não sei nem que porra é essa, nem para pensar. Gente, micro é 10 a menos 6. Quilo é 10 a terceira. Então o que é que eu posso dizer aqui? Eu tenho 30 vezes 10 a menos 6, dividido por 10 a terceira. Grama, grama. Lembrando que é soluto, solução. É o mercúrio no rio. Se eu jogar esse 10 a menos 6 para baixo, ele vem 10 a sexta. 10 a terceira vezes 10 a sexta dá 10 a nona. Então vai ficar 30 gramas a cada 10 a nona gramas. E o que é 10 a nona? 10 a terceira é 1.000, 10 a sexta é 1 milhão, 10 a nona é 1 bilhão. Então isso aqui é a mesma coisa que 30 partes por bilhão. Então, povo, hoje a gente viu que é fração molar, que é quantos por cento em mols eu tenho de uma determinada substância. A gente viu que é ppm, partes por milhão. A gente viu que é ppb, ó, partes por bilhão. A gente percebeu que ppm pode ser colocado em miligrama por quilo, que quando é para água, como 1 quilo tem 1 litro, pode ser miligrama por litro. ppb pode ser micrograma por quilo. Se fosse para água, na água, como 1 quilo tem 1 litro, podia ser micrograma por litro. E a gente acaba vendo que todas as unidades querem mais ou menos dizer a mesma coisa. Quantidade de soluto pela solução. ppm e ppb são usadas para soluções diluídas. As outras unidades, quando a solução é um pouco mais concentrada. Só faltam pouquíssimas unidades, eu diria até que a nossa última aula de unidade de concentração são aquelas unidades que esporadicamente podem cair, tá certo? Mas que têm menos importância, porque elas estão associadas a outras coisas. Mas a gente não vai deixar de ver não, a gente vai ver. Mas unidades importantes de soluções é até aqui. As outras duas são peculiares, particulares. Na boa, então até a próxima aula, eu vejo vocês em breve.